Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 15 de março, com muita alegria, muita gratidão a Deus, né? Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz, né? Muitas bênçãos aí ao seu coração, à sua família, às pessoas que você ama tanto, né? Que com a graça divina, com certeza você possa se sentir cada vez mais e mais em contato com seu eu divino, com seu eu sagrado e que essa conexão lhe traga toda a paz que a sua alma deseja. Meus amigos, uma pergunta importante. Você se considera uma pessoa com fé? Qual que é o tamanho da sua fé? Qual que é a profundidade da sua fé? Falar de fé sempre é falar de um assunto maravilhoso, porque é essencial para as nossas vidas, né? Mas ao mesmo tempo é um assunto muito delicado. Veja você que coisa curiosa. A palavra fé, na língua portuguesa, é a palavra com o menor número de letras, duas, uma única sílaba, né? Com um significado gigantesco. Nenhuma outra palavra tem um significado tão profundo, tão rico, com tão poucas letras no nosso idioma. Desenvolver a fé, né, do tamanho de um grão de mostarda a ponto de mover montanhas, né, como nos disse Jesus, parece ser um desafio gigantesco para muitos de nós. Né? Falar de fé é fácil, é ou não é? Falar de Deus, falar das coisas bonitas, isso é simples. Qualquer um de nós pode fazer. Né? Pode pegar um livro sagrado ou decorar algumas histórias e falar sobre elas. Agora, sentir essa fé, né, que Jesus falava é uma grande diferença, não é verdade? Se entregar, né, gente, nas mãos de Deus. Ser capaz de confiar quando parece que está tudo contra nós. Ser capaz de acreditar que amanhã vai ser um dia melhor do que o dia de hoje, né? Porque a gente acredita que tudo tem um início, tudo tem um fim, que os ciclos eles vêm um após o outro, sempre com o intuito de nos fazer crescer. Acreditar nessa realidade, se sentir confiante, com certeza não é para qualquer um. Desenvolver a nossa fé, naturalmente acontece esse desenvolvimento, né, na proporção que a gente consegue se entregar à grandeza de Deus. Quanto mais a gente compreende a lei divina, quanto mais o nosso ego se dilui, né, nas confusões da nossa mente se diluem, e mais a nossa alma se entrega nas mãos de Deus, com certeza mais forte a nossa fé se torna. Isso é indiscutível, né? O amor, meus amigos, é o combustível da verdadeira fé. Quando a gente observa Jesus nas inúmeras passagens do Evangelho em que Jesus curava, que Jesus cuidava de quem se aproximava dele e estava enfermo, Jesus sempre dizia, nosso Cristo querido sempre falava, né? Vai, não tornes a pecar, tua fé te curou. Né? Lembra-se da fé extraordinária de Bartimeu, que nós já conversamos aqui, o cego, filho de Timeu, quando ele pede a Jesus que parasse para curá-lo. A fé da mulher hemorroíça, que não desiste e até mesmo só tocando as vestes de Jesus foi capaz de atrair essa energia curadora maravilhosa. E a fé do centurião? O que nós vamos falar? Um homem que era romano, nem judeu era, né? E tem fé de tal forma que fala que não precisava nem Jesus ir à casa dele curar o servo que estava doente, que ele amava tanto. Bastava que Jesus desse uma ordem, ele acreditava que tudo já estaria resolvido. E Jesus demonstra, né, a sua surpresa, a sua felicidade com a fé daquele homem. Então, meus amigos, desenvolver a nossa fé vai muito além de palavras prontas. E às vezes é isso que a gente vê. Pessoas que falam muito bem, né? Não é? Pessoas que muitas vezes dizem que são homens de fé, mulheres de fé, mas que a sua forma de viver não dão testemunho disso. E sabe o que é mais curioso? É que às vezes pessoas que se dizem ateus talvez nos deem muito mais testemunho de fé do que curiosamente eles imaginam que estão dando e tenham muito mais fé naquilo que estão realizando, sem saber que são instrumentos de Deus naquilo que estão fazendo, do que nós, que dizemos que temos fé e agimos como ateus. Deixa eu dar um exemplo simples. Nós vimos ontem o desencarne de Stephen Hawking, esse extraordinário físico britânico, né, na Universidade de Cambridge, que legou ao mundo um exemplo de resignação e de superação extraordinário. Mesmo que esclerose lateral amiotrófica não impediu, né, que ele tivesse uma vida, que casasse, que constituísse família, né, que continuasse investindo nas suas grandes descobertas científicas, ajudando o ser humano a compreender melhor o universo e nos ajudando a pensar melhor sobre a vida. Então esse gigante, ao desencarnar ontem, deixando para nós uma lição de muita perseverança, curiosamente se dizia ateu. Vejam só que coisa curiosa, né? Para mim, um ateu, graças a Deus.
O que são os ateus, graças a Deus? São aquelas pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus, mas se comportam como o melhor dos cristãos. Pessoas éticas, corretas, que se preocupam com o bem da humanidade, que são honestas. Vou te dar um exemplo. Entre os nórdicos, né, os países nórdicos, nós temos a boa parte da população que se diz ateia. Eu sei porque eu conheço alguns desses nórdicos, né? A gente já teve ali na região, ali pelas redondezas, e não são poucas as pessoas que falam, nós não precisamos de Deus. A princípio, uma forma orgulhosa de pensar, mas por outro lado, é um país, ou são os países que têm o menor nível de desigualdade social do mundo. Né? Em que há o respeito às diferentes formas de viver, às diferentes raças, às diferentes pessoas. Olha que interessante. Pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas que vivem como o melhor dos cristãos. Enquanto nós, que somos cristãos e dizemos que acreditamos em Deus, vivemos como se fôssemos ateus. E aí, como é que isso funciona? É porque o povo brasileiro tem muita fé, mas olha só quanta violência, quanta desigualdade social, quanto preconceito nós ainda temos. Bem, não me parece uma postura adequada para realmente quem diz ter fé em Deus. Não acha não? Então, meus amigos queridos, definitivamente, fé é muito mais do que uma simples palavra. É uma atitude, não é? É uma forma de viver. É uma forma de se entregar a Deus, de acreditar na bondade divina, né? De não se deixar levar pelo ego, pelo orgulho, pelas ilusões da vida material. Então, que a bondade divina te ilumine e que essa pílula do nosso amado Evangelho possa nos ajudar a refletir um pouco mais, né? Até que ponto que nós estamos realmente tendo ou não fé verdadeira nas nossas vidas, do tamanho daquele grãozinho de mostarda que Jesus falava. E aí, você tem tido fé suficiente? O que você me fala? Bem, meus amigos, vocês sabem, hoje é um dia especial pra gente, né? Mais à noite, deixa eu só fazer uma correção, porque eu tinha divulgado ontem, antes de ontem, que essa nossa palestra de hoje, né, para tirar as dúvidas das pessoas sobre Spiritual Coach, sobre gestão de riqueza, o Namastê, enfim, tudo aquilo que vocês desejam saber, aqueles, né, que desejam esse tipo de informação para os eventos que vão ocorrer, ela iria acontecer hoje à noite às 9. Vamos fazer apenas uma retificação. Essa palestra vai acontecer às 22 horas, né? Antes dela, nós vamos estar na casa de Sheila, mais uma vez, no Centro Espírita Oriente, em Belo Horizonte, que nos acolhe sempre com tanto carinho, né? E que com certeza vai ser uma noite maravilhosa, né? Então, assim, a nossa palestra online vai ser às 22 horas. O link está aqui na descrição da pílula de hoje. E é muito fácil também, vai ser no YouTube, na página do YouTube do Instituto Namastê. Né? Você pode entrar na página às 10 horas da noite, né? Só clicar lá, YouTube, no sistema de busca Instituto Namastê, você acha a página, ou mais fácil, clica direto aqui nesse link que vai te levar para lá, tá bom? Vai ser ótimo estar com vocês amanhã à noite, seja na palestra em BH, seja à noite no nosso encontro online. Sempre é muito bom estar com vocês. Então, que Jesus te abençoe e te ilumine. Lembra aí de baixar o aplicativo, se você não baixou ainda, hein? Disponível agora para o iOS, para os iPhones e para os Androids. IRM Oficial é o nome do aplicativo, IRM Oficial. Trabalhe bem a sua fé para que você possa atrair toda a abundância e toda a generosidade que o universo tem para te oferecer, mas que depende da gente, né? Demonstrar fé, entrega e carinho. E com certeza, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Nossa gratidão eterna ao seu ato de generosidade. Que Deus te abençoe muito, a você e a sua família, e com certeza que a sua luz brilhando ilumine toda a humanidade ao seu redor. Até breve, meus queridos amigos, com muito amor e carinho e gratidão. Até muito, muito breve.